Olá, boa noite. Tudo bem com você? Esperamos que sim. Hoje é dia de conhecimento, hoje é dia de estudo, hoje é dia de compreender as emoções. Então, você tem se olhado ultimamente? Como está a sua autoestima profissional? Tenho certeza que o nosso palestrante irá nos auxiliar no dia de hoje a compreender esses cenários que envolvem o autoconhecimento, o autocuidado e principalmente as emoções na docência. Me chamo Ana Clarice Alencar Barbosa, sou coordenadora de curso. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanham, colaboradores, coordenadores de curso, docentes, tutores externos, tutores internos e acadêmicos da Uniaselv. E, claro, toda a comunidade externa, que tenho certeza que está aí assistindo ao nosso evento virtual. Hoje, então, no segundo dia da terceira semana acadêmica das licenciaturas, o tema é Inteligência Emocional na Docência. Portanto, não deixem de assinar a lista de presença lá no chat e também de interagir. Prestem muita atenção na fala do nosso palestrante de hoje, interajam no chat, participem, né? Aproveitem esse momento também de autoconhecimento, de autocuidado, para que cada um de vocês consiga compreender as emoções, né? Nesse trabalho tão importante que a gente faz na educação, que é a docência. Então, lá no chat, nós temos também pessoas que estão interagindo com vocês, são os coordenadores de curso, né? Então, coloquem lá suas dúvidas, né? Se posicionem, interajam, para que a gente tenha um dia aqui, uma noite muito bacana, no sentido de trazer contribuições também ao final da nossa fala, pois no final eu vou estar escolhendo ali, junto com esses coordenadores que estão mediando ali no chat, algumas perguntas para que o nosso palestrante do dia de hoje possa então respondê-las. Mas, poxa, quem é o nosso palestrante? Quem é o nosso convidado que vai nos ajudar então a esclarecer um tema tão importante como esse? Vamos falar sobre o nosso convidado. Nosso palestrante é coordenador de curso, doutor e mestre em educação, especialista em psicopedagogia e gestão e tutoria, graduado em psicologia, filosofia, teologia e acabou as ias. Atua como psicólogo, clínico e docente há mais de 17 anos, além de ser um grande amigo de todos nós, né? Principalmente meu amigo também, professor Kevin Daniel dos Santos Laser. Seja muito bem-vindo, uma boa noite e agora eu passo a palavra para você. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, conectados aqui nesse espaço virtual para partilharmos este momento de trocas e aprendizagem da terceira semana acadêmica das licenciaturas. Quero agradecer a todos os coordenadores dos cursos de licenciatura da Uniaselv pela organização deste evento e pelo convite que prontamente aceitei com muito prazer. O tema desse nosso encontro é Inteligência Emocional na Docência. E lhe convido a refletir comigo sobre a urgência e centralidade desse tema, especialmente ao situarmos a docência no século XXI. Em uma sociedade marcada pela rápida globalização da informação e do conhecimento, antecipar as mudanças na educação exige a interpretação das competências necessárias a serem desenvolvidas na docência, em benefício de uma formação que vá ao encontro dos desafios contemporâneos. A este desafio somam-se outros, como o vivido recentemente com a pandemia, que desde 2020 tem provocado mudanças a nível pessoal, profissional e social. Todas essas mudanças exigem dos professores competências para enfrentar as dificuldades nos novos contextos e garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, ao longo dos últimos anos, as competências sociais e emocionais têm sido o foco na agenda política educativa e no debate público, especificamente a necessidade de desenvolver essas competências nos alunos. Na visão para o futuro da educação em 2030,
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico vê as qualidades essenciais do aluno como a aquisição de competências para enfrentar desafios complexos e o desenvolvimento da pessoa como um todo, valorizando a prosperidade comum, a sustentabilidade e o bem-estar. Para alcançar essa visão, é necessário um conjunto variado de aptidões e competências que permitam aos alunos atuar como agentes de mudança, entre as quais se encontram as competências e habilidades socioemocionais. Contudo, cabe ressaltar que uma boa formação dos alunos exige uma boa formação dos professores. Os professores são fundamentais para a implementação bem-sucedida de qualquer nova abordagem de desenvolvimento de competências e habilidades. É importante que a formação de professores esteja consciente e responda às necessidades pessoais e profissionais dos professores na construção de novas competências. Nesse sentido, para que um professor seja eficaz, a sua formação acadêmica só fica completa quando adquire os conhecimentos que lhe permite aplicar e desenvolver competências e habilidades emocionais em si e nos seus alunos. Mas para a maioria dos professores, o desenvolvimento de competências emocionais continua a ser um motivo de preocupação, uma vez que há uma falta de aprendizagem dessas competências na maioria dos currículos acadêmicos na formação de professores. Nesse sentido, é relevante enfatizar o significado das competências e habilidades de inteligência emocional na docência, uma vez que o trabalho docente exige um alto nível de sensibilidade às suas próprias emoções e às de seus alunos. Assim, a inteligência emocional na docência facilita uma excelente qualidade de relações interpessoais, proporciona um ambiente de sala de aula estável e saudável e promove níveis mais elevados de envolvimento no trabalho. Além disso, muitas pesquisas científicas demonstram que a inteligência emocional está relacionada com uma série de fatores de vida pessoal e de desempenho relacionados com a saúde psicológica e o bem-estar. Há também consenso de que a inteligência emocional está relacionada à satisfação com a vida, motivação e ao enfrentamento relacionado ao estresse no local de trabalho. Os resultados robustos das associações da inteligência emocional com resultados positivos são ainda complementados pela demonstração de que a inteligência emocional pode ser desenvolvida através da utilização de programas específicos. Isso levanta a possibilidade encorajadora de que programas de inteligência emocional possam ser criados e aplicados em vários ambientes para melhorar o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. A pesquisa atual sobre saúde mental escolar tem se centrado em grande parte em crianças e adolescentes, com o objetivo de abordar uma vasta gama de questões, desde o desempenho e retenção dos alunos até a promoção de saúde psicológica. E é bem conhecido e apoiado pela pesquisa que é o professor quem desempenha um papel central e estratégico em fazer com que as escolas ganhem vida para os alunos. Um edifício atraente, um currículo de vanguarda, uma escola rica em recursos são inanimados sem que o professor oriente, apoie e incentive os alunos de forma a impactar positivamente o seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Ao mesmo tempo, existe uma vasta literatura que descreve a docência como uma das ocupações mais estressantes e desafiadoras. Isso não se deve a uma causa ou uma condição específica, mas pode ser o resultado de múltiplos fatores de estresse que vão desde longas horas de trabalho, exigências de gestão na sala de aula, responsabilidade de garantir a aprendizagem das crianças, exigências externas dos pais, as pressões da burocracia educativa, ou as pequenas tarefas pedagógicas e socioemocionais e estudantis diárias da sala de aula. Assim, há uma série de exigências e tensões que andam de mãos dadas com a profissão docente, todas elas com o potencial de impactar negativamente a capacidade dos professores como educadores eficazes e a sua saúde e bem-estar, o que
cumulativamente pode levar à exaustão emocional, descrita na literatura como burnout. Por sua vez, os dados da pesquisa são unânimes em suas conclusões de que muitos professores abandonam a profissão após apenas alguns anos de ensino, de docência, e pelo menos 50% ao longo de uma carreira normal. A perda para a economia, mas também para as empresas educativas, à medida que os professores formados abandonam a docência ou são afetados em sua saúde física e psicológica, é demasiado grande sob qualquer padrão. Dessas conclusões surge a recomendação óbvia. Há uma grande necessidade de apoiar ainda mais os professores, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para que possam gerir com competência o papel extremamente importante de criar um ambiente de aprendizagem, uma sala de aula psicologicamente saudável, centrada na aprendizagem e no aluno. Dada a considerável investigação que apoia a influência significativa de professores eficazes nos resultados desejáveis dos alunos, a saúde psicológica dos professores é imperativa para o seu próprio bem e para o sucesso dos estudantes, do sistema educativo e, em última análise, da sociedade. E é neste ponto que nos voltamos para uma análise da inteligência emocional na docência. O conceito de inteligência emocional foi introduzido no mundo acadêmico através de Salovey e Meyer, pioneiros nesse estudo e os primeiros a propor um modelo teórico de inteligência emocional, inicialmente definido como uma capacidade de monitorar os sentimentos individuais de alguém e de outras pessoas, de discriminar entre essas emoções e usá-las de forma a orientar o pensamento e as ações. Ao apresentar um modelo teórico de inteligência emocional, que qualifica a inteligência como emocional, Salovey e Meyer argumentaram que seria importante para uma compreensão mais ampla da inteligência humana considerar uma área de especialização ligada ao processamento emocional, referindo-se aos mecanismos de percepção da informação contida nas emoções, a regulação dessa influência das emoções na atividade mental e o armazenamento e utilização dos conhecimentos sobre essas informações. Assim, Meyer e Salovey reformularam o modelo e definiram inteligência emocional como a capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções com precisão, a capacidade de acessar ou gerar sentimentos, emoções, quando esses facilitam o pensamento, e a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional, e a capacidade de regular as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Ressalta-se que existem inúmeras definições de inteligência emocional que foram desenvolvidos diferentes modelos teóricos. Contudo, apesar de diferentes conceitos e modelos, temos vários pontos comuns. Todos os modelos tendem a conceitualizar a inteligência emocional em componentes que podem ser entendidos como traços disposicionais, traços da personalidade ou como competências e habilidades dependentes da aprendizagem. Muitos desses componentes se repetem em todos os modelos, embora sejam entendidos como fases de processamento emocional. Por exemplo, consciência e compreensão das emoções, expressão e regulação emocional. E todos os modelos distinguem entre um componente intrapessoal e um componente interpessoal. Um que afeta a forma como vivenciamos as emoções em nós mesmos, como elas nos impactam e o que fazemos com elas, e outro que afeta a forma como vivenciamos as emoções dos outros. É importante notar que o modelo de Meyer e Salovey entende a inteligência emocional como uma competência que pode ser aprendida e desenvolvida, o que consiste no uso adaptativo de informações emocionais. Então, o objetivo final deste uso adaptativo da informação emocional é resolver problemas pessoais e interpessoais, permitindo uma adaptação ideal ao ambiente. Daniel Goleman e Chetnis
não focaram apenas nas disposições comportamentais da inteligência emocional, porque consideravam esse olhar desprovido de valores. Por outras palavras, se a inteligência emocional é simplesmente acuidade social e comportamentos alinhados, ela poderia ser utilizada para todos os tipos de fins egoístas e manipuladores. Então, eles sugerem que comportamentos destruidores da confiança seriam contraditórios à noção de uma inteligência genuína. Eles percebem que a compaixão, o cuidado e outros valores que são centrados nos outros são inerentes à inteligência emocional. E eu compartilho dessa perspectiva do Goleman. O modelo de inteligência emocional de Daniel Goleman passou por uma série de interações e eu quero resumir aqui, com base no seu trabalho original de 1995 e os seus livros e ensaios posteriores, mais notavelmente seu trabalho que vincula a inteligência emocional ao local de trabalho e à liderança. E o Goleman ele sugere 5 dimensões de inteligência emocional e eu quero ver com vocês brevemente cada uma delas agora. Então, a primeira seria essa autoconsciência ou autoconhecimento. Então, pessoas que são emocionalmente inteligentes têm um grau razoável de autoconhecimento e estão sempre buscando maneiras pelas quais possam se conhecer de maneiras mais profundas e significativas. Elas tentam ser honestas consigo mesmas, equilibrando a necessidade de autoestima com o desejo de feedback sincero de outras pessoas. Pessoas autoconscientes têm um vocabulário para suas emoções e elas tendem a se sentir confortáveis consigo mesmas, elas reconhecem seus pontos fortes e fracos e tratam o fracasso, a falha, como uma oportunidade de aprender. Pessoas que não conseguem conhecer os seus sentimentos, suas emoções, estão em tremenda desvantagem. Em certo sentido, elas estão alheias a um domínio da realidade que é crucial para o sucesso na vida como um todo, mas também no ambiente de trabalho. A segunda dimensão é a autorregulação e autogestão. Podemos dizer que os humanos são a única espécie que pode criar uma distância entre estímulo e a sua resposta. Nos outros animais, o estímulo é seguido diretamente pela resposta. No entanto, nos humanos, existe uma arena da consciência, ou seja, a distância que podemos escolher criar entre o estímulo e a resposta. Essa arena da consciência é onde podemos relacionar e analisar os nossos comportamentos de resposta. Vou sorrir timidamente? Vou cair na gargalhada? Farei uma pergunta gentil e sondadora ou deixarei escapar uma resposta sarcástica? Qual resposta será mais eficaz para alcançar meus objetivos nas circunstâncias dadas? É nesta arena da consciência que identificamos as nossas intenções e depois podemos fazer uma gestão e regular as nossas emoções, tornando essas emoções mais adaptadas, ou esse comportamento emocional mais adaptado às circunstâncias nas quais estamos vivenciando. A terceira dimensão é motivação e automotivação. A motivação é a fonte de energia do nosso trabalho, mas não só fonte de energia, como também de direcionamento do nosso trabalho. Indivíduos que perderam a sua motivação são frequentemente vistos como apáticos, desinteressados, letárgicos. Por outro lado, professores motivados são vistos como entusiasmados, otimistas, mais enérgicos. A questão sobre o que nos motiva a ensinar atinge o cerne do nosso autoconhecimento profissional. É importante fazer essa pergunta, né? O que tem nos motivado a ensinar? Quais são as nossas crenças, os nossos pensamentos, para onde vai a nossa mente e, portanto, para onde vai nossas emoções quando pensamos naquilo que nos motiva? Pare um pouco para pensar nisso. A quarta dimensão é o conhecimento ou a consciência social. Consciência social é o processo que nos colocamos em relacionamento com outros
para que não apenas estejamos conscientes do que estamos vivenciando, mas também tenhamos visão mental, que é um termo que os psicólogos usam cada vez mais para descrever essa consciência intuitiva dos pensamentos e sentimentos dos outros. Então, essa visão mental para entender o que os outros podem estar vivenciando. Conjecturas recentes sugerem que, como espécie, podemos ter uma disposição genética para esta consciência social. Em termos evolutivos, pode ser que a nossa maior capacidade em relação às outras espécies animais de ler as emoções dos outros tenha nos levado a este instinto de cooperação. A quinta dimensão são as habilidades sociais ou a gestão de relacionamentos. Então, muitas vezes, quando ouvimos crianças pequenas descreverem suas amizades, é quase como se esses relacionamentos acontecessem com elas. Elas não se consideram necessariamente os autores ou arquitetos de tais relacionamentos. E, ocasionalmente, nós ouvimos a mesma falta de eficácia interpessoal quando adultos descrevem, por exemplo, um divórcio, um conflito recente. A culpa pelo relacionamento rompido é colocada sobre os ombros de outra pessoa, ou é atribuída a alguma vaga incompatibilidade ou uma má química. Em resumo, começamos percebendo as emoções em nós mesmos e nos outros. E este é o grau em que somos capazes de atender às emoções, expressá-las e ler as emoções dos outros. Alguns professores parecem ter um talento natural para serem emocionalmente sensíveis, tanto consigo quanto com as outras pessoas. Para outros professores, a sensibilidade emocional é uma grande parte de um processo de aprendizagem. Da percepção das emoções, passamos à utilização das emoções. O processo de saber quais emoções facilitam a construção de relacionamentos de forma eficaz e quais precisam ser regulados e controlados. Usar emoções implica que passamos a ter uma compreensão desses sentimentos, a compreensão de dinâmicas emocionais complicadas, incluindo como as emoções podem mudar de uma para outra num período muito curto de tempo, por exemplo, do constrangimento à raiva. Mas por que os professores precisam ser emocionalmente inteligentes? Pois ensinamos com nossas emoções e também com nossas palavras. A neurociência defende que o elemento essencial para a aprendizagem é a emoção, pois sem emoção não há curiosidade, não há atenção, não há aprendizagem, não há memória. Assim, no campo das emoções, é possível afirmar que as emoções são a base da aprendizagem. As emoções têm um forte efeito na aprendizagem. As emoções positivas podem despertar o envolvimento dos alunos, promover a aquisição de competências acadêmicas, enquanto que as emoções negativas podem distrair os alunos da aprendizagem. Professores emocionalmente inteligentes entendem que a aprendizagem é um ato voluntário por parte do aluno. Nem o professor, nem os pais podem obrigar que isso aconteça tanto quanto gostaríamos. Nos nossos esforços bem intencionados para forçar a aprendizagem aos alunos, utilizamos estratégias, muitas vezes, que são destrutivas ou coercitivas, incluindo o uso de medo, vergonha, culpa, chantagem. Também resistimos à tentação de recompensas extrínsecas, como notas, estrelas douradas, aprovação dos pais, ou ingresso numa universidade de prestígio. Não importa como tenhamos tentado manipular os alunos para que aprendam, a decisão final sobre os nossos alunos aprenderem ou não cabe a nós. É uma decisão do aluno. Isso corresponde à citação de Winston Churchill, que dizia: estou sempre pronto para aprender, embora nem sempre goste de ser ensinado. Ou a citação de Platão, que diz o seguinte: o exercício corporal, quando obrigatório, não faz mal para o corpo, mas o conhecimento que é adquirido sob obrigação não obtém nenhum poder sobre a mente. Quando usamos a compulsão, os alunos muitas vezes não gostam de ser ensinados. Existem algumas implicações importantes aqui. Primeiro,
Ensinar não pode ser o mesmo que facilitar a aprendizagem. E Rolf Tyler reconheceu isso há mais de 50 anos quando escreveu que dizer eu os ensinei, eles simplesmente não aprenderam, é tão tolo quanto dizer eu vendi para eles, eles simplesmente não compraram. O professor pode criar condições para a aprendizagem, mas nunca pode tomar a decisão de aprender para outra pessoa. Assim como um jardineiro habilidoso pode semear sementes, fertilizar o solo, regar as mudas, mas não pode criar vida vegetal. Portanto, o professor pode promover as condições para a aprendizagem, mas não pode obrigar a aprendizagem a ocorrer. Professores emocionalmente inteligentes são mais capazes de promover as condições da sala de aula que maximizam o desejo de aprender por parte do aluno. A aprendizagem depende sempre dos relacionamentos. Ela é dependente de relacionamentos e do contexto social. Uma das relações mais importantes é aquela entre professor e aluno. John Medina escreveu: nossa capacidade de aprender tem raízes profundas nos relacionamentos. O nosso desempenho de aprendizagem pode ser profundamente afetado pelo ambiente emocional em que a aprendizagem ocorre. Sem compreensão emocional, os professores provavelmente sofrerão mal-entendidos emocionais. E muitas vezes isso pode ser um produto de confundir meus sentimentos com os sentimentos do outro. E a pesquisa mostra que muitas vezes existe uma relação tensa ou mesmo antagônica entre alunos e professores. Então, professores emocionalmente inteligentes são mais capazes de comatar esse abismo, nós e eles, que permeia tanto nas salas de aula. Os professores com um grau mais elevado de inteligência emocional também entendem que o humor afeta as nossas percepções. Por exemplo, se um dia eu for trabalhar irritado, é mais provável que eu descubra colegas que também estão irritados do que se eu entrasse no local de trabalho alegre e relaxado. A importância da inteligência emocional na sala de aula é aquela que promove um alto grau de precisão na compreensão emocional. Isto, por sua vez, promove relacionamentos baseados na confiança que apoiam a aprendizagem dos alunos. Por outro lado, a incompreensão emocional atinge os alicerces do ensino e da aprendizagem, diminuindo os padrões e deprimindo a qualidade. O sucesso do ensino e da aprendizagem depende, portanto, do estabelecimento de laços estreitos com os alunos e da criação de condições de ensino que tornem possível a compreensão emocional. Professores emocionalmente inteligentes compreendem que as emoções e a cognição estão inseparavelmente fundidas no processo de aprendizagem, especialmente na aprendizagem de algo que é novo e desafiador. Não há divisão entre coração e a cabeça. Não há divisão entre corpo e a mente. Os professores precisam de inteligência emocional para lidar com o estresse da sala de aula, o seu e dos alunos. Professores com alta inteligência emocional criam salas de aula que são física e psicologicamente seguras. Quando os alunos se sentem psicologicamente ameaçados na sala de aula, substâncias químicas poderosas são liberadas no corpo e no encéfalo. Estas são as chamadas substâncias químicas do estresse, cortisol, adrenalina. A reação mais comum a uma inundação desses produtos químicos é o quê? É lutar, fugir, congelar. As diferentes respostas dependem muito do temperamento, da autoconfiança da criança, mas provavelmente é justo dizer que a maioria das crianças psicologicamente ameaçadas inicialmente congela, né, como um coelho diante dos faróis de um carro. O neocórtex desliga e qualquer perspectiva de aprendizagem é abandonada. A ameaça psicológica, medo de crítica, ridículo, né, a humilhação, a exclusão do grupo, não afeta apenas o momento presente, mas permanece como um impedimento à aprendizagem por um período muito extenso. As significativas contribuições diretas e indiretas feitas pelos professores para a aprendizagem, o desempenho, o desenvolvimento pessoal social dos alunos são irrefutáveis, mas a principal influência positiva que os professores podem ter sobre uma ampla gama de fatores estudantis
está muitas vezes em competição com o conhecido esforço emocional e as tensões do ensino na sociedade contemporânea. Damos tanto valor à influência dos professores, mas muitas vezes não conseguimos reconhecer a pressão e o fardo que devem suportar por terem o melhor impacto possível nas gerações vindouras. Os indivíduos que exercem a profissão docente continuam a ser vulneráveis aos elevados níveis de estresse ocupacional e as exigências estão crescendo com o aumento do tamanho das turmas, maior diversidade cultural, necessidades individuais dos alunos, na sequência do movimento de inclusão ao longo das últimas décadas, né, revolução tecnológica e tudo mais. A visão de que os professores são resilientes e capazes de gerir tudo isso naturalmente, o estresse de forma eficaz, tem certamente sido refutada. Embora o temperamento e a personalidade estejam certamente ligados a fatores de resiliência que vão desde o domínio à reatividade emocional, existem provas convincentes de que a resiliência pode ser desenvolvida e melhorada, com oportunidade e tanto com treinamento quanto com educação. Assim, embora as conexões entre ensino, estresse, diminuição de satisfação no trabalho, burnout tenham sido replicadas em vários estudos de investigação, há uma série de fatores que são conhecidos por levar ao esgotamento, que incluem escassez de recursos, de apoio pessoal, profissional, necessários para sustentar as demandas intelectuais e emocionais exigidas para o ensino, para a prática docente. Embora não subestimemos a importância dos fatores organizacionais e ambientais e trabalhos subjacentes ao estresse docente versus o bem-estar, a necessidade de melhorar os recursos, a capacidade individual de cada docente anda de mãos dadas com o envolvimento ativo num estilo de vida saudável, para complementar a criação de ambientes que sejam também saudáveis. Se pensarmos em todas as demandas do cotidiano, da sala de aula, além da necessidade de conhecimento do currículo, dos métodos de ensino, são as habilidades relacionadas ao self, autoconceito, autoestima, autoeficácia, como também as habilidades de enfrentamento e gestão de estresse, adaptabilidade, bem como aquelas que permitem a interação e gestão eficaz dos outros, competências baseadas nas emoções, que parecem ser as mais promissoras para promover a resiliência e melhorar o bem-estar psicológico docente. Todavia, mesmo quando as decisões exigem uma reflexão cuidadosa, os professores têm pouca oportunidade de concentração prolongada. Seus dias são uma enxurrada de interrupções urgentes. Por essas razões, o ensino está entre as 7 ocupações mais estressantes. De acordo com um estudo brasileiro, um dos estudos brasileiros mais relevantes sobre a síndrome de burnout, desenvolvido em 1.440 escolas, 26,3% dos professores apresentavam alta exaustão emocional, 9,1% apresentavam despersonalização e 30,6% foram classificados no grupo de baixo envolvimento pessoal no trabalho. Talvez não seja de admirar que 50% dos professores iniciantes abandonem a profissão nos primeiros 5 anos. Ensinar requer um intenso grau de trabalho emocional. Os professores com elevados graus de inteligência emocional lidam com esse estresse de forma muito mais eficaz do que aqueles com uma inteligência emocional mais limitada. E esses últimos, eles tendem a deixar as salas de aula cheias de ansiedade por seus alunos e por eles próprios. E a neurociência está repleta de pesquisas sobre como a ansiedade e o estresse afetam o cérebro. No seu livro Por que as zebras não têm úlceras, Robert Sapolsky salienta que as respostas químicas do corpo ao estresse combinam perfeitamente com uma fuga breve e louca de um leão faminto na savana africana. No entanto, as respostas químicas são muito menos apropriadas quando os fatores de estresse se tornam crônicos e duradouros, e nos preocupamos durante meses a fio com problemas do trabalho, dificuldades conjugais, questões financeiras, e é esse estresse crônico, prolongado, que pode ser prejudicial à saúde psicológica e física. Um estressor é qualquer coisa no mundo externo que tira uma pessoa do equilíbrio homeostático. O estresse crônico pode até reprogramar o cérebro, deixando-nos mais vulneráveis à ansiedade e à depressão.
Quando o estresse começa a interferir com a sua capacidade de viver uma vida normal por um período prolongado, torna-se perigoso. Quanto mais tempo o estresse durar, pior tanto para a sua mente quanto para o seu corpo. E a geografia do ensino está repleta de estressores potencialmente crônicos. Quem não acredita que ensinar é estressante, me desculpe, nunca experimentou. O estresse pode resultar no sequestro do neocórtex pela amígdala, e o que resulta em uma redução de marcha e uma paralisia do funcionamento executivo. Sequestro da amígdala é um conceito cunhado pelo psicólogo Daniel Goleman para descrever reações emocionais intensas, normalmente relacionadas à reação de luta, de fuga, portanto, ao medo ou à ansiedade, e muitas vezes irracionais, onde o processamento sensorial não passa, né, pelo neocórtex. Então, portanto, a informação sensorial ela é enviada diretamente do tálamo para a amígdala, sem nenhum tipo de interferência do córtex pré-frontal. E um professor estressado pode produzir uma sala de aula estressante, e isso pode ser um grande obstáculo ao aprendizado do aluno. Mas nem todo estresse está negativamente correlacionado com a aprendizagem. O estresse ocasional moderado pode realmente melhorar o aprendizado. Chamamos esse tipo de estresse de euestresse. O termo foi cunhado pelo endocrinologista, Hans Selye, para descrever o estresse associado à realização ou aos sentimentos positivos, em oposição ao distresse associado a um sofrimento negativo e prejudicial. Então, professores que têm uma inteligência emocional mais elevada são capazes de ler o cenário de estresse da sala de aula. Eles entendem que o grau de desafio da experiência da aprendizagem pode proporcionar aos alunos euestresse ou distresse. O que faz a diferença é se o desafio é apropriado para o nível de preparação do aluno. Para otimizar a aprendizagem, os alunos precisam trabalhar na sua zona de desenvolvimento proximal, onde o desafio é adequadamente adaptado ao seu nível de preparação. Esse nível de desafio na fronteira entre tarefas que são demasiadamente fáceis e, portanto, tediosas, e atividades que são demasiadamente difíceis e complexas e, portanto, sem sentido ou paralisantes e estressantes. Quando as crianças estão na sua zona de desenvolvimento proximal, realizam tarefas com o apoio e orientação de um adulto, tarefas que provavelmente não seriam capazes de realizar de forma independente. E os professores com uma inteligência emocional elevada reconhecem que existe uma relação entre estresse saudável e o grau de controle dos alunos envolvidos. Se o aluno tiver algum grau de controle sobre o desafio é, em parte, definido pelo aluno, ou o aluno tem um certo grau de escolha. Então, o estresse pode produzir autoconfiança, produzir eficácia e também resiliência. No entanto, os níveis elevados e prolongados de estresse podem ser debilitantes. O estresse crônico, ao longo do tempo, mata as células cerebrais, reduz a produção de novas células cerebrais, prejudica o sistema imunológico, danifica o hipocampo e causa atrofia nos dendritos. O estresse prolongado e crônico libera corticosteroides que reduzem o fluxo sanguíneo na parte superior dos lóbulos frontais, uma área do cérebro que é responsável pelas funções executivas. Então, para maximizar a aprendizagem de todos os alunos, os professores emocionalmente inteligentes estão conscientes das reações emocionais individuais e coletivas dos seus alunos. No entanto, antes de podermos ser emocionalmente sensíveis aos nossos alunos, precisamos ser emocionalmente sensíveis a nós mesmos. Precisamos embarcar na jornada interior, descoberta interior, de conhecimento de nossas próprias paisagens emocionais. Você não vê algo até ter a metáfora certa para percebê-lo, dizia Thomas Kuhn. Qual é a metáfora que nós podemos utilizar para esse entendimento de quem nós somos, onde nós estamos, ou de quem nós estamos nos tornando? O autoconhecimento profissional, ele é crucial para a eficácia dos professores em sala de aula. O professor cria importantes relações de aprendizagem com os alunos, consciente ou inconscientemente.
E essas relações de aprendizagem são a base social e emocional da aprendizagem eficaz de professores e alunos. Quando essas relações são construídas de forma conscientes e reflexivas, o ensino de fato é melhorado para todos os alunos, especialmente para os alunos com dificuldades. Então, a chave aqui para descobrir o autoconhecimento, a autoconsciência profissional, é a reflexão. Podemos dizer que, na realidade, nós não aprendemos pela experiência, mas sim pela reflexão sobre a experiência. Há uma distinção importante. A experiência acontece conosco, a reflexão, por outro lado, é o processo através do qual tentamos dar sentido à experiência. Então, a reflexão é emoção e experiência que são recolhidas e processadas com tranquilidade. Quando o tema da reflexão surge nas conversas com professores, a resposta mais comum é questionar de onde virá o tempo. Cada vez mais as nossas vidas profissionais parecem uma hora do rush perpétua. Parecemos como bolas de aço numa máquina de pinball hiperativa, saltando de urgência em urgência com muito som e fúria, mas sem muito tempo para a construção de significado. Então, onde está o tempo? É uma boa pergunta, mas inadequadamente formulado. O tempo não é uma mercadoria que podemos comprar, alugar, mendigar, pedir emprestado ou roubar. O que podemos fazer, no entanto, é repensar as nossas prioridades para a utilização do nosso precioso tempo profissional. Afinal, não temos tempo, somos tempo. Pense nisso. Se é verdade que não aprendemos com a experiência, mas sim com a reflexão sobre a experiência, não pode haver maior prioridade no desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes do que o tempo dedicado à reflexão profissional, estruturada e rigorosa. Tomar consciência da própria vida emocional nos ambientes educativos não é necessariamente um fenômeno que ocorre naturalmente. Na verdade, em muitos casos, é um ato consciente de força e vontade profissional. Requer quase uma experiência extracorpórea, em que nos desligamos emocionalmente de uma situação e observamos como testemunhas interessadas, mas pouco reativas. Como já dizia José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Quem domina a inteligência emocional consegue ver de fora a situação, dar-se um tempo a reagir de forma inteligente, que não gere arrependimentos depois. Goleman escreve que as pessoas nas profissões de ajuda devem trabalhar arduamente para garantir que os ingredientes do relacionamento operem durante os encontros profissionais. Seu distanciamento precisa ser equilibrado, com empatia suficiente para permitir que pelo menos um pouco de sentimento eu-tu sempre esteja presente e floresça. Então precisamos combinar relacionamento com essa visão de distância, essa visão macrocêntrica. Uma metáfora útil para esse tipo de distanciamento emocional, temporário, pode ser a visão da varanda. Quando nos afastamos deliberadamente do momento emocional e subimos até uma varanda metafórica para nos distanciarmos e termos uma perspectiva sobre a situação. Sem esse distanciamento, podemos não ter consciência de como os alunos estão interpretando o nosso comportamento e, quiçá, nem ter a autoconsciência de nossos próprios comportamentos, emoções e pensamentos e nossas crenças subjacentes. Compreender-nos emocionalmente é nada menos que compreender o mundo em que vivemos, mundo dentro de nós e fora de nós, mesmo que tal divisão não existe de fato assim. Devemos ser capazes de reconhecer as nossas emoções e possuir um vocabulário para elas, a fim de compreender não só a nós mesmos, mas também aos outros e, de fato, ao mundo que nos rodeia. Goleman escreve que a autoconsciência parece exigir um neocórtex ativado, particularmente as áreas da linguagem, sintonizando para identificar e nomear as emoções que estão sendo despertadas. Então, uma emoção que é nomeada é aquela que é identificada conscientemente, o que nos faz ponderar. Até que ponto estamos, de fato, conscientes de nossas emoções vivenciadas no cotidiano da prática docente? Saberíamos identificar, nomear, percebê-las com clareza?
O ato de identificação serve para nos proporcionar distância psicológica do poder avassalador daquela emoção. Poderíamos até usar dizer que o maior presente que pais e professores podem dar às crianças é um vocabulário para suas emoções. Se pudermos colocar em palavras o que estamos sentindo, poderemos nos distanciar conscientemente e escapar de parte dessa influência muitas vezes tirânica e assim tornar-nos agora não mais reféns, mas autores e arquitetos da nossa vida e nosso comportamento emocional. Uma pesquisa recente sugere que pode haver uma base neurológica para esse fenômeno, né? Que é o processo cognitivo envolvido na rotulagem de uma emoção e, na verdade, ao fazer isso, nós perturbamos a atividade da amígdala relacionada com o afeto. Os professores, como todas as outras pessoas, estão sujeitos a estados de humor, embora alguns possam presumir que o humor negativo dos professores nunca entrará na sala de aula. Tal expectativa é tão irrealista quanto esperar que os alunos deixem a sua vida emocional fora da escola. No entanto, os indivíduos autoconscientes estão cientes de seus humores à medida que os apresentam. Eles são capazes de identificar e rotular estados de humor negativos para não se fixarem neles. Como resultado, eles conseguem sair deles mais cedo. Os humores tendem a durar mais do que as emoções e geralmente não estão ligados a um único evento em nosso ambiente. Em muitos casos, os estados de humor ocorrem por razões que a pessoa que os vivencia não compreende. O humor ele pode muito bem ser gerado por alterações neurohormonais. O Paul Ekman sugere que o humor pode sim desencadear emoções. Como vocês podem ver nessa citação. Quando estamos apreensivos, procuramos ter medo. Estamos respondendo ao mundo com medo mais do que qualquer outra coisa, muitas vezes percebendo mal o mundo. É como se precisássemos ter medo quando estamos apreensivos, assim como precisássemos ficar com raiva quando estamos irritados. Então, o nosso humor ele influencia a nossa percepção. Eles filtram o que vemos e ouvimos do mundo e nos fazem responder a uma visão distorcida da realidade. O Ekman sugere que quando estamos passando por um humor, particularmente humor negativo, como ansiedade, raiva, irritação, entramos em um período refratário durante o qual tendemos apenas a processar e lembrar informações que se ajustam ao dado humor que estamos sentindo. Mas professores com elevado grau de autoconsciência emocional podem reconhecer essa ligação do estado do humor que vivenciam, que pensam, dizem e fazem. Eles percebem o poderoso impacto do humor no comportamento e podem alcançar um distanciamento necessário para transformar este humor. Para que os professores se conheçam, eles precisam manter um controle do seu impulso emocional. No entanto, não podemos separar vidas emocionais e cognitivas. É importante que os professores se conheçam como eternos aprendizes. A reflexão é a chave para o autoconhecimento emocional, mas muitas vezes é extremamente desafiador quando nós realizamos isso em solidão. Algumas das reflexões mais significativas, elas ocorrem quando nós fazemos entre os nossos pares. Mas a autoconsciência não é a mesma coisa que uma habilidade de interação social. Todos nós já conhecemos indivíduos que eles são socialmente desajeitados e tímidos e estão muito conscientes dessa sua situação. Então, há uma diferença muito grande entre conhecimento declarativo, saber intelectualmente quais são as ideias, os conceitos, e o conhecimento processual, que é possuir habilidade e disposição para realmente ser capaz de fazer alguma coisa. Na situação da sala de aula, onde nós somos incumbidos de responsabilidade de construir relações de aprendizagem positivas, o conhecimento declarativo por si só, obviamente, é insuficiente. Saber quais relações de aprendizagem gostaríamos de criar, mas não ter ferramentas para desenvolver isso, é claramente uma receita para frustração e impotência. Então, a autoconsciência emocional é o ponto de partida, mas os professores eles precisam também saber quais ferramentas utilizar, ou seja, precisam conhecer quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus limites, avaliar com precisão seus respectivos talentos e fraquezas, refletir se são capazes de aprender com essa experiência e, de fato, então, assim aplicar esse conhecimento na prática da sua experiência. E aqui eu quero parar rapidamente, eu sei que o meu horário tá passando, está quase no horário para finalizar aqui, mas eu gostaria de falar sobre a importância do humor, né? O papel do humor na sala de aula, emocionalmente inteligente, merece uma pausa aqui. O grande filósofo
Immanuel Kant, ele já tinha incluído o riso entre a tríade de estratégias que permitem os humanos enfrentar as atribulações da vida. As outras duas eram o sono e a esperança. Então, por que o humor é apropriado e tão importante na sala de aula? Existem várias maneiras de abordar essa questão. Em primeiro lugar, quando dizemos humor apropriado, estamos falando, evidentemente, de um tipo de humor que todos conseguem rir. Não estamos falando de rir de um indivíduo ou um tipo de humor que humilha, que ridiculariza, né? O humor pode ser um poderoso agente de ligação na sala de aula. Por exemplo, quando o professor ri de si mesmo, os alunos percebem um adulto que tem autoconhecimento, que é honesto, que é corajoso o suficiente para se envolver num certo grau de autorrevelação. Então, essa abertura também é muito apreciada pelos estudantes. Também existe uma forte relação entre o humor e a nossa resposta ao estresse. O humor muitas vezes envolve uma mudança repentina de perspectivas e paradigma, uma mudança lógica. Eu gosto muito do trabalho do psicólogo Michel Titze, fundador do Humor Care, uma organização que promove o humor como uma forma de terapia. Ele acredita que a perspectiva do humor cria uma distância cognitiva entre si e os obstáculos e desafios que nós enfrentamos. Como tal, pode ser também psicologicamente protetora. Indivíduos que utilizam o humor como ferramenta de autorregulação emocional apresentam concentrações mais baixas do hormônio de estresse cortisol no seu sangue. Isso nos leva à conexão da sala de aula entre humor e estresse. Por definição, uma sala de aula altamente eficaz é um local estressante. É estressante de várias maneiras. Primeiro, porque é estressante os alunos, eles precisam ser desafiados, estão sendo desafiados da forma correta, trabalhando na sua zona de desenvolvimento proximal, mas eles não estão tão confortáveis. Por quê? Porque eles precisam completar desafios de forma independente. Eles estão sendo chamados a assumir riscos intelectuais e emocionais. E a sala de aula eficaz também é estressante para o professor, que está sempre observando, monitorando, revisando. O professor investe intelectual e emocionalmente no desempenho dos alunos. Então, um grau apropriado de humor pode realmente aliviar esse estresse. Não estou falando aqui que o professor precisa ser um comediante de stand-up. Contudo, o professor eficaz, ele de fato é alegre, ele torna aquele momento mais leve. Ter um estilo de interação alegre facilita o vínculo com os alunos e constrói uma rede de apoio social. Um outro benefício do humor e da alegria é a resiliência. O humor apropriado na sala de aula promove resiliência tanto do professor quanto dos alunos. Então, o estresse é necessário numa sala de aula de alta qualidade, mas o estresse não deve ser implacável. O estresse emocional prolongado, como já falei para vocês, ele resulta num ataque químico de cortisol aos neurônios do hipocampo, retardando o crescimento dos neurônios, atrofiando neurônios existentes. Isso prejudica o trabalho de memória, de memória de trabalho, memória de longo prazo, ou seja, provoca um dano muito negativo à aprendizagem. Quando nós falamos de humor, neurociência, efetividade e aprendizagem, não dá para deixar de citar o neurocientista psicobiólogo Jacques Panksepp, né, que escreveu, cunhou o termo neurociência afetiva. E ele faz um trabalho não só com os humanos, mas também com outros mamíferos, né? E ele identifica que isso é recorrente não só na nossa espécie. A importância do riso, a importância do humor para o desenvolvimento da aprendizagem e o próprio desenvolvimento neural de uma criança, por exemplo. A brincadeira na sala de aula, não só com crianças, mas também com adultos, a brincadeira ela é essencial para o processo de aprender. O riso é essencial, ele está na base do desenvolvimento do nosso cérebro, da linguagem e da conexão social. Finalizando, né? Podemos perguntar, e aí, sou parte do problema ou parte da solução? Então, uma das perguntas introspectivas mais importantes e menos feitas que um professor pode formular é se minha autoestima profissional é parte do problema. E os professores não são diferentes da população em geral, porque precisamos encontrar satisfação e significado no nosso trabalho. Nós precisamos nos sentir bem-sucedidos. Nos alegramos com o sucesso dos alunos, com as habilidades novas que eles dominam. Mas como lidamos com um aluno que parece não estar tendo sucesso? Como racionalizamos para nós mesmos aquela criança que, apesar de todos os nossos esforços, está reprovando em nossa aula? Então, muitas vezes, nós, como um ouriço, nos enrolamos com uma bola fetal, com os nossos espinhos afiados, apontados para fora, e usamos algum tipo de racionalização, dizendo o aluno foi reprovado porque está desmotivado, ou problemas comportamentais, ou porque ele tem TDAH, ou
algum tipo de razão para proteger a nossa frágil autoestima profissional. Infelizmente, isso é bastante recorrente. Nós precisamos descobrir nossas percepções, especialmente as negativas, sobre os alunos, mas também sobre nós mesmos. Não devemos nos contentar com rótulos vazios, com jargões excessivamente utilizados. Precisamos ser implacavelmente honestos conosco mesmos sobre nossas reações emocionais a diferentes alunos e sobre as suposições que orientam e até determinam o nosso comportamento de resposta. Muito do que percebemos do mundo externo, como mundo externo, seja o mundo físico ou o domínio emocional dos relacionamentos, é profundamente moldado e até mesmo definido por aquilo a que nós prestamos atenção. O processo pelo qual selecionamos aquilo ou não a outra coisa para prestar atenção é algo que é consciente, mas também é inconsciente. Parte disso está programado no nosso cérebro, mas algumas dessas questões podem sim ter controle e influência. Quando nos tornamos mais flexíveis na construção de nossas percepções, exploramos interpretações alternativas para o comportamento dos nossos alunos, estamos mais abertos a novas informações, conexões, dúvidas, hipóteses. A simples coleta de dados de aprendizagem sobre uma criança específica pode mudar a nossa visão sobre essa criança. Quanto maior for o nosso autoconhecimento profissional, quanto mais intimamente nos conhecermos como docentes, maior será o nosso poder de selecionar conscientemente aquilo em que desejamos prestar atenção. O velho ditado não é mais verdadeiro do que nas nossas salas de aula. A chave não é ver coisas novas, mas ver coisas antigas com novos olhos. E ao encerrar esta palestra, deixo vocês com uma de minhas perguntas favoritas. O que seus alunos aprendem com você que você não ensina explicitamente? Muito obrigado. Obrigada, professor Kevin. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas ouvindo o professor, até por sinal, uma das nossas acadêmicas, eu vou pegar o nome dela aqui, ela disse o seguinte, a Erandi Ramos, ela disse, esse professor não ensina, ele canta com os nossos ouvidos, muito top, parabéns. Ela não sabe, mas o professor Kevin canta sim, canta, toca, ele além disso tudo que vocês presenciaram hoje, realmente ele canta também, né? Ele poderia até dar uma palhinha aqui para a gente, mas não é o motivo da nossa palestra. Então, e aí? O que os seus alunos aprendem com você que você não ensina explicitamente? Olha aí a pergunta que o professor Kevin fez. Eu gostaria muito que vocês pudessem responder ali no chat para que a gente possa iniciar a nossa interação. Mas, de qualquer maneira, professor Kevin, já vou trazer aqui algumas perguntas para você. Deixa eu colocar aqui, então, a primeira, que é a Mari Souza. Obrigada, Mari, pela tua pergunta. Como a promoção da inteligência emocional entre professores pode impactar positivamente o ambiente de aprendizado e desempenho dos nossos alunos? Muito obrigado pela pergunta. Acho que o princípio básico é que, como nós vamos criar um ambiente que favoreça a aprendizagem, não só a aprendizagem aqui no caso, né, como eu falei para vocês, né, que quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, nós não estamos falando de um adendo, né, algo que, vamos complementar, deixar mais interessante esse processo de aprendizagem. Hoje nós sabemos que a aprendizagem, ela está totalmente conectada, ligada, né, com os nossos processos afetivos, motivacionais, afetivos. Então, como o professor vai poder fazer isso, criar esse ambiente, reconhecer as deficiências, os obstáculos, né, a serem superados, se ele não tem isso trabalhado nele, né? Como você ensina algo que você não sabe? Como você cria um ambiente de aprendizagem eficaz, baseado nessa percepção que nós temos hoje, né, da necessidade de acolhimento, de se sentir seguro, não se sentir ameaçado, se eu não trabalhei isso em mim, né?
Então, se o ponto de partida de uma inteligência emocional, ela é a autoconsciência, a autoeficácia, a autopercepção, a automotivação, ou seja, o ponto principal, inicial, é um autogerenciamento, um foco no self, para depois focar no outro, eu preciso também desenvolver este foco em mim. Né? Então, eu não tenho como ensinar isso ou propiciar ambiente que possa permitir essa aprendizagem do acadêmico de uma autoconsciência se eu primeiro não tenho uma autoconsciência das minhas emoções. Né? E a criança, ela aprende de forma vicária, ela aprende a partir de modelos, ela aprende não só com aquilo que a gente fala, ela aprende com aquilo que nós fazemos. Né? Então, por isso essa pergunta que foi deixada aqui no final. Então, é aí que vai se revelar. Né? À medida que o professor ele se torna mais maduro, com mais inteligência emocional, ele não vai precisar falar muito sobre isso. A ação dele vai transmitir isso. Que as crianças vão aprender e vão se sentir acolhidas, né? Acolhidas nesse ambiente, como dizia o Paulo Freire, né? Um ambiente amoroso, né? Um ambiente amoroso, é isso. Né? O amor, quem sabe, é a emoção suprema aqui, né? Essa ideia do sentir-se acolhido, pertencente, né? Ter sentido aquele encontro de aprendizagem. Perfeito, professor Kevin. Vamos para a próxima pergunta, ainda temos aqui um tempinho. Professor Kevin, da Josineide Couto, existe algum método para nos controlar emocionalmente? Pois, é importante, né? Aqui entra nessa essa segunda dimensão, que é autorregulação e autocontrole, né? Emocional. É muito importante isso. Lembrando, né? É uma espécie de uma sequência, né? Não tem como eu trabalhar o autocontrole e autorregulação se eu primeiro não consigo identificar o que está acontecendo, né? Então, primeiro eu preciso investir em um treinamento, e também isso aqui é um ponto importante daquilo que eu falei para vocês, né? Isso é uma notícia muito boa, né? Nós podemos aprender, nós podemos, de fato, desenvolver essas habilidades, certo? Mas, primeiro, para eu poder focar na autorregulação e no autocontrole, eu preciso identificar, perceber, né? Então, realmente perceber o que emoções eu estou sentindo, quando estou sentindo, em que momentos, quais são os gatilhos, né? Dessas emoções, qual é a intensidade dessas emoções, que pensamentos eu tenho quando eu sinto essas emoções. Então, fazer uma investigação, fazer um diário emocional, né, para realmente explorar o seu mundo emocional. A partir disso, aí sim, a gente começa a treinar algumas estratégias de autorregulação, de autocontrole. A que nós utilizamos de forma muito natural e automática, normalmente é a supressão. E ela não é muito efetiva, não. Né? O que é supressão? Quando você esconde o que está sentindo. Né? Todo mundo sabe fazer isso. Você engole sapo, né? Mas a gente sabe que esse tipo por mais útil que ela é em alguns momentos de urgência, ela tem um dano muito grande para toda a nossa saúde física. Né? Pessoas que fazem isso o tempo todo têm mais propensão de ter doenças, né, cardíacas e assim por diante. Então, um dos métodos mais eficazes é quando você usa um processamento cognitivo, né? Você vai fazer uma reestruturação cognitiva daquela situação. Né? Como seria isso? É você dar um sentido diferente para aquele momento, aquele contexto, aquele gatilho que está provocando aquela emoção em você. Por exemplo, né? Você tropeçou e caiu na rua. Né? Normalmente, quando acontece isso, a gente já olha para os lados para ver se alguém olhou. Né? Por quê? Porque não é tanto uma questão de cair, mas o que as pessoas vão achar de mim. Ou seja, é a emoção do constrangimento. Ela fala muito forte. Né? Agora, o que eu faço a partir disso? Fico com raiva? Xingo não sei quem? Né? Ou eu rio de mim mesmo? Percebe que o que eu vou fazer depois é que determina um monte de cadeias de questões posteriores, um monte de emoções, pensamentos, crenças e o próprio humor. Então imagina a pessoa, ela tropeçou, ela olhou, se sentiu meio constrangida, e aí o que ela faz agora? É esse momento, essa arena, esse espaço, que quando você mais conhece você começa a se explorar, você começa a ter uma compreensão melhor, você não se deixa levar simplesmente
pela emoção. A emoção chega, vem, ela acontece, mas e agora, o que que tu faz? Aí você pensa, opa, olha só, né? Mesmo que alguém olhou para mim, tá lá rindo, eu vou rir junto, né? Vou fazer o quê? Já caí, já, né? Tiraram foto, já foi para a internet, ok, beleza. Aí tu começa a rir e você então dá um sentido diferente para aquela experiência que poderia ser uma experiência muito negativa. E agora ela passa a ser até engraçada, até positiva. Olha só, a partir dali você sai, você vai tá indo para o teu trabalho, você vai para o teu trabalho com humor, mas é positivo. Se você estivesse xingado, né, o mundo, então não sei quem mais, como você chegaria no seu trabalho? Perceba que uma coisa vai levando a outra, vai deixando resíduos, né? Então, a partir dali, eu acho que a gente começa a entender mais ou menos que existem certos recursos que nos possibilitam ter uma autorregulação da nossa emoção e que vai gerando um benefício para a vida, para a nossa vida inteira. Depois você chega em casa, você não chega em casa tão estressado, né? E você chega em casa, você consegue aproveitar mais os seus filhos, aproveitar mais o seu marido, aproveitar mais os seus pets. É isso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que de fato conheçam mais a si mesmas e possam sentir, expressar no trabalho, em casa, sozinhas, né, um bem-estar psicológico, um equilíbrio e uma saúde integral. Precisamos disso, porque o mundo está cheio de doença, o mundo está cheio de ansiedade, de estresse. Nós precisamos de um mundo com pessoas mais saudáveis, pessoas que de fato se aproximem das suas próprias emoções. Nós somos emoções. Não adianta negá-las. Então vamos abraçá-las, vamos conhecê-las, vamos vivê-las da melhor forma possível. Obrigada, professor Kevin. Acredito que você já respondeu também a pergunta do Alvadir Campos Filho. Ele coloca, muitos professores estão doentes, trabalhando muitas vezes sobre efeito de ansiolíticos e antidepressivos. Diante desse contexto, como o professor poderá enfrentar tal realidade no ambiente escolar? Então, acredito que veio a tua resposta de antes, vem ao encontro também dessa pergunta, mas se você quiser complementar. E a nossa outra acadêmica, ela fez a seguinte pergunta, Maria Helena, ela pediu para que você citasse 3 livros sobre inteligência emocional que todo professor deveria ler. Perfeito. Então, da primeira questão ali, eu diria que seria interessante uma organização mesmo entre os professores, né? Porque eu acho que tudo bem, a gente pode ir atrás, a gente vai atrás de recurso, vai atrás de ajuda, né? Mas eu acho que seria muito importante uma organização dos professores, uma luta mesmo a favor da saúde mental dos professores. A gente precisa de mais diálogo, mais conversa sobre isso. Nós precisamos, de fato, de mais leis que falem sobre isso. Nós precisamos realmente de um movimento entre nós para a gente começar a se cuidar, né? Grupos terapêuticos, grupos de discussão, espaços que a gente possa falar sobre as nossas angústias, sobre as nossas ansiedades. A gente precisa disso, né? Então, criar comunidades, fazer grupos, realmente ouvir o teu colega de trabalho. A gente precisa disso. A gente precisa criar isso, porque cada vez mais as pessoas estão mais isoladas. E cada vez mais as pessoas estão mais sozinhas, com essa, né, com o mundo que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais. E aí, para onde vai nossas angústias? Para onde vai essa troca? Né? O toque é importantíssimo. O toque, o abraço, o toque, né? A gente não fala muito sobre isso, e quem sabe está falando até menos sobre isso, mas o toque é importantíssimo para tudo, né? Para conexão, a primeira conexão, pensa aí, a conexão do bebê com a mamãe, né? O toque. Isso aí é aquilo que nos faz esse elo, esse vínculo de pertencimento. A gente precisa disso, né? Então, eu diria assim, é um movimento realmente em busca da nossa própria saúde, um resgate disso, né? O que está faltando aqui no ambiente de trabalho, o que está faltando aqui, não só de espaços físicos, mas de ambientes mesmo de conversa, de diálogo, de apoio um ao outro, né? Eu acho que isso aí seria o início, tá? Para a gente poder ter mais. Então, dos livros, eu até coloquei no slide ali, eu assim, são vários, né, que falam sobre isso, mas tem 3 aqui do Goleman. Tá? O Goleman, assim, é fácil de ler, tá? Então, esse aqui, ó, são livros muito bons, ele tem vários. Se tu procurar Daniel Goleman,
tu vai encontrar vários livros que, assim, eu acho que sim, é uma leitura boa, uma leitura agradável. E claro que ele tem uma visão bem específica, né, da inteligência emocional. Esse livro aqui, que eu deixei aqui, até nem falei sobre ele, mas eu deixei ele aqui para vocês, aqui, ó. A Mente Vencendo o Humor. Este livro é um livro maravilhoso, tá? Ele é um livro que você vai, é tipo um workbook. Então, tu vai lê-lo, tu vai fazer alguns exercícios, os autores, eles vão te guiar para que você possa estar se conhecendo mais as suas emoções, lidando com emoções tanto de ansiedade quanto de depressão, né? Ou seja, negativas, preocupações com o futuro. Ele vai te mostrando realmente, ele é um livro psicoeducativo. Então, eu diria assim, isso aqui seria um excelente livro para você começar nessa tua trajetória de autoconhecimento, tá? Ele é um livro que eu mesmo utilizo na minha clínica, tá? E recomendo para os meus pacientes, tá? É excelente. Isso aqui seria um livro muito bom. E também tem um outro autor, que é o Leahy, tá? Depois você pode procurar ali, eu posso mandar para vocês, mas o Leahy é um dos grandes, né, nessa área sobre as emoções, sobre terapia voltada para as emoções. Ele tem vários livros também nessa pegada aqui, que é livro para a pessoa assim, eu sou meio leigo, eu quero saber um pouco mais, eu quero realmente me aprofundar para me conhecer mais. Eu tenho vários livros que vai te ajudando a se conhecer melhor, tá? Então, gente, é, querer. É querer mesmo, tá? Exige tempo, mas que coisa melhor do que gastar um tempo com nós mesmos? Professor Kevin, realmente assim, a gente poderia ficar mais um bom tempo aqui com você. Já tem muitas pessoas pedindo para que a gente possa ter um segundo momento com você, né? Quem sabe iremos sim rever e trazer esse segundo momento, porque eu tenho certeza que o professor Kevin tem muito para contribuir, muito ainda para nos falar sobre esse assunto. E aí, claro, né, a gente precisa finalizar por conta do nosso tempo também, mas o Sebenir Miller, ele colocou o seguinte, que essa inteligência emocional, ela deveria ser contagiante, né? E aí eu trouxe aqui algumas falas que o professor fez durante a sua palestra, que você colocou, né? Que ensinar requer um trabalho intenso de inteligência emocional. E é exatamente isso, né? Não perdendo o foco da docência, né? E aí os professores mais inteligentes emocionalmente promovem, sim, um alto grau de compreensão para apoiar a aprendizagem dos nossos alunos, como muito bem vocês colocaram ali no chat, né, com relação a tantas jovens, né, adolescentes com problemas de depressão, suicídios, né? Então, esse também é um gatilho importante nesse olhar desse professor, né? Esse professor inteligente, mais inteligente emocionalmente, né? E esse sucesso, como muito bem colocou o professor Kevin, depende das raízes profundas desse relacionamento. Além, claro, do bem-estar e da sua capacidade de se adaptar. E principalmente, né, sendo honesto e flexível para selecionar exatamente aquilo que lhe afeta. E sempre tendo como ponto de partida o humor, que é fundamental e isso faz parte também da minha vida enquanto profissional da educação. Kevin, só temos a te agradecer, sem palavras realmente para dizer assim tudo que foi experienciado e vivenciado nessa noite. E eu termino passando a palavra para você, né, para você desejar uma boa noite para todos e agradecer aí a participação. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu passo a palavra para você, Kevin, e a gente pode estar encerrando a nossa noite de hoje. Obrigada, gente. Ó, eu só tenho a agradecer, quero agradecer mesmo pela oportunidade, porque é sempre uma oportunidade para falar sobre essas questões, não tem valor, é inestimável, né? É o que nós fazemos, assim, a gente fala assim, eu sou docente porque tenho a minha vocação, tenho um chamado para isso. Mas isso toca num ponto interessante, né? Eu sei que nós estudamos muito, o tempo todo, não paramos de estudar, investimos na nossa profissão, mas, tal como psicólogo também, né? É o encontro. Esse encontro e saber que esse encontro ele produz
mudança e transformação de uma vida não tem preço e não dá para a gente poder mensurar isso, não é? Não é como outras profissões. Então, entendendo isso, né, que é muito mais do que ferramentas, é a própria pessoa do professor e do aluno, que é o que importa, então a gente começa a entender que investir em nós mesmos é investir na nossa profissão, né? Então, antes do conhecimento docente, é o docente pessoa. Antes do desempenho aluno, é o aluno pessoa. É o encontro de pessoas, é o tornar-se pessoa. Este é o foco. Então, invista em você, no teu desenvolvimento pessoal. Certamente, o seu mundo e o mundo daqueles que te encontrarão não será mais o mesmo. Obrigado.